Dudu, é gravar agora, Dudu. Não é daqui a pouco. E pra app? App? O que tem? Tem que subir. A loja, novidade, O atualização. que é mais importante aqui na empresa? É o Dev Boys. Então, o que é mais importante? A gente vai começar a demorar uns 2 minutinhos pra gravar, porque o Dudu tá usando a ferramenta do Google. Que agiliza a vida do Deixa que eu falo, porra! desenvolvedor. Tá lançando a ferramenta do Google, utilizando a ferramenta do Google para poder lançar o aplicativo, sacou? Qual ferramenta? Google Play. Google Play? É, onde é feita a publicação. Google Play Console, porque Google Play é a loja, é verdade. Google Play Console? É. Onde ele faz a publicação do aplicativo do Android, entendeu? Ó, o tema de hoje é ferramentas Google para desenvolvimento e SEO. Caralho, que Google vai formar fala, então? Que caralho? Ninguém entendeu. Já mandei, viado. Primeira pergunta. Como a ferramenta... Mas tem que saber ler pra Peraí, fazer. se você não sabe ler, se você não sabe ler a culpa é minha, Olha o que ele escreveu. como a ferramenta. Tu acha que isso daqui é um S? Mano, se não é, tu tem que... É só um. Como as ferramentas do Google influenciam a rotina do desenvolvedor, na opinião de vocês? Influenciam, Na rotina do desenvolvedor. as ferramentas do Google influenciam na rotina do desenvolvedor. As ferramentas do Google influenciam... Você fica Tá repetindo a tentando pergunta. formular, ele tá tentando. Eu não entender a pergunta, tá ligado? Então, explica sobre a questão da pré-produção, Fernando, das ferramentas que você utiliza pro Google e tudo mais. Não uso. Tem aquela ferramenta lá, cara. Do search. O gente Page, usa, mas a page gente Insights que usa. você tá falando. A gente usa de fato os inspecionários. A gente considera o Google, o navegador, como ferramenta do Google? Sim, Google Chrome? Sim. Então, tipo, quando a gente está desenvolvendo, a gente utiliza o Google Chrome para depuração, etc e tal. Console, network. Eu acho que a única ferramenta do Google que a gente utiliza na construção de um sistema, na construção de um site, seja o que for, seria o próprio navegador Google Chrome. Que tem uns recursos lá de inspecionar e tal, que a gente utiliza muito. Aí, beleza, você entregou a tua aplicação, você começa, antes de publicar de fato, você pode fazer algumas validações de melhoria de desempenho e tal. Aí tem algumas ferramentas que vão te ajudar para esse monitoramento, para essa melhoria, né? Que é o Google PageSpeed e... PageSpeed não. Page Google Insights. Page Insights, Page Insights. Não é PageSpeed? É PageSpeed. PageSpeed Insights, né? É, o PageSpeed e o Page Insights acaba sendo a mesma coisa. É, né? a mesma ferramenta. A gente bota na descrição de gordinho. É. Gostei dessa porra de botar na descrição. Tem esse Google PageSpeed Insight, né? Que você consegue monitorar questão de desempenho, de renderização da tua aplicação, do teu site, tanto no desktop quanto no mobile. Você vai conseguir ver tempo de carregamento, otimização de imagem, otimização de CSS, todos os recursos, né? Vai ter também a questão de cache, né, Vitor? O Vitor trabalhou um tempo que na Demit ficou separado, fala um pouco mais dele. Aquela questão do conteúdo acima da dobra e tal. Ah, sim, que ele verifica a velocidade que. A velocidade que o seu site é renderizado na tela. Então, o que eles falam, aquela conteúdo acima da dobra, seria o conteúdo antes de você der qualquer scroll na tela. Então, esse conteúdo tem que ser focalizado. Quer dizer, Falar bonito se enrola. ele tem que ser priorizado na hora. Da renderização. Tem que ser priorizado, porque se você colocar coisas pesadas que demoram, depende de uma outra coisa para carregar, tu acaba perdendo ponto, porque tipo, tua tela carregou lá e não está completa a promessa dela. Então, resumindo, é uma ferramenta que vai de 0 a 100 e ele avalia teu site de acordo com várias métricas lá dele. Uma outra ferramenta que tem também é o Google, acho que é Friend Mobile, que ele avalia o teu site somente em dispositivo mobile. Então, são duas ferramentas que vão te ajudar para monitorar o desempenho de renderização e otimização do teu site nessa pegada aí de recurso, de otimização, tempo de carregamento, etc. Aí, feito isso, acho que começa mais, tu vai publicar teu site, né, otimizado, ok. Aí começa mais as ferramentas de métricas, né? Que é o Analytics, conhecidão, e a questão também do Search Console, que ele vai mensurar aí, vai mensurar páginas indexadas, vai monitorar tráfego, etc e tal. O desenvolvedor, na opinião de vocês, é imprescindível que ele trabalhe com SEO hoje?
Eu tenho dúvida em relação a isso, porque eu não sei se chega a ser imprescindível hoje, porque a área de SEO hoje ela já é um mercado mais visado. As empresas tendem a contratar SEO e tal para fazer esse trabalho. Então, porque parece que algum tempo atrás não era visto com tanta importância. E aí, o desenvolvedor faz lá, lê lá o que está lá, a descrição do Google, faz e tal, e o próprio desenvolvedor exercia isso. Mas hoje as empresas já viram mais a importância do SEO, então hoje já tem, geralmente, um profissional dedicado dessa área e dificilmente o desenvolvedor vai estar assumindo esse papel, né? Hoje. O básico, né? Pelo menos. Assim, fatores on-page. Isso aí, pelo menos assim, aqui pra gente é bem importante. Apesar de ter um profissional, dois, né? Existem profissionais apropriados para isso, mas a gente precisa, né? Nós que somos desenvolvedores web, a gente tem que saber, por exemplo, o que é um canônico, tem que saber a questão dos links, next, prev, algumas coisas desse tipo. Como é que é? Aquelas mais novas que a gente está trabalhando, né? Meta tags sociais. Então, a gente tem que entender esse tipo de coisa, como aplicar, isso aí é importante. Mas eu acho que é uma questão mais básica, a gente não precisa ser um... Eu acredito que seja isso, é interessante você saber, conhecer o básico disso e tudo mais, mas não acho que seja ainda naquele ponto, imprescindível, não. Você tem que saber, isso é fator definitivo para você conseguir trabalhar, não, mas é algo que é interessante saber, é um diferencial, vamos dizer assim. O cara que tem o conhecimento mesmo que básico de SEO, conseguir montar uma página com a estrutura já, pelo menos no básico, já correta, tudo direitinho, é interessante saber. Recentemente a gente abriu uma vaga aqui para desenvolvedor, né? Aí tipo, um diferencial da vaga era a questão do SEO on-page. Então a gente pediu como diferencial a questão do SEO on-page. O SEO on-page, como o Diego estava falando, é tudo que parte do desenvolvedor, na parte de construção da estrutura do HTML. Né? Tipo, head tags, tags de meta social, tag canonical, robots, questão de estruturação de imagem, toda imagem deve conter um atributo alt, sacou? Link deve conter title, H1 por página. Chega a entrar na semântica, né? Na semântica do HTML. Então isso influencia, isso é o seu on-page. Eu acho que o desenvolvedor precisa saber sim a questão pelo menos do on-page, que está no controle dele, porque ele está desenvolvendo aquela parte, então parte dele tem um domínio pelo menos dessa área. Como usar, onde usar div, onde usar section, onde usar article, utilizar header, utilizar footer, saber montar, elaborar um HTML semântico, porque isso influencia no trabalho do SEO. Eu fico até com uma dúvida, eu não sei nem se cabe, mas se não cabe, não importa, mas que é uma questão seguinte, a gente tem os padrões de semântica, por exemplo, usar apenas um H1, não sei o que são os parâmetros que a hierarquia do Google, H1, que a Google fornece. Existe algum padrão global de SEO que não seja necessariamente associado a Google? Porque, por exemplo, a gente tem os outros buscadores, atualmente a Google é líder de mercado, mas numa ocasião de uma outra empresa se tornar... Quer falar da Bing? Não, nem nada, mas no geral mesmo, você tem um padrão universal que é independente do padrão, por exemplo, da empresa, o SEO, vamos dizer assim, que é padrão de SEO, não é um padrão da Google, se existe esse tipo de... Chegou de SEO responde. A grande questão do padrão Google de SEO, você, por exemplo, colocar nos padrões da Bing. Ninguém vai produzir um SEO para o Google e um SEO para o Bing. Então, se a Bing, que é a menor do mercado, não se adaptar aos padrões do Google, ela acaba não tendo como indexar. Então, assim, a grande questão não é que exista um padrão. Cara, quem está líder do mercado dita esse padrão. Caso chegue um dia que a Bing ela consiga superar o Google em questão de uso, aí ela pode digitar uma nova forma do crawler dela, que é o robô que faz essa busca, achar melhor o conteúdo. Então, assim, respondendo a tua pergunta dos ouvintes. É que tá na rádio, mano. É que tá na rádio. O Google, hoje, o padrão Google é o padrão predominante. Isso impede que existam outros padrões no futuro? Não. Mas é o padrão que dita o mercado para todos os outros buscadores. Sabe muito, mano.
Dudu, eu senti falta de uma frase tua quando ele tava falando mal da Bing aqui, cara. Não vai defender não. Fala que é o maior buscador da Europa. Fala aí, pô. Era, um tempo atrás era. Ai, mudou, hein? Eu acho Mudou, que hein? ainda é assim. Eu acho que ainda é assim. Na última verificação. É porque não teve uma Os usuários verificação. sabem que ele é fanboy da Não Microsoft. tem como Sabe, sabe, tem um vídeo lá que tem. próxima, mas eles tinham uma liderança na Europa, assim. Na opinião de vocês, assim, qual o melhor jeito de tirar proveito dessas ferramentas? Ir produzindo ao mesmo tempo que você vai corrigindo, ou corrigir só depois que você produz o... Cara, ó, o melhor mesmo é tu fazer já uma bem definida, né? Pra você evitar esse trabalho de ter que voltar para corrigir. Porém, aqui na DevMedia aconteceu o seguinte, a gente não tinha um cara focado em SEO aqui dentro. Então, muita coisa acabava passando. Aí o que a gente fez? A gente fez um trabalho de justamente varrer tudo que estava de errado, né? O Search Console, que ele aponta. Por exemplo, a gente tinha muito erro de título duplicado. Na ferramenta lá do Search Console do Google, ele é antigo, como é que é o nome antigo dele? Webmaster Tools. O Webmaster Tools mudou para o Search Console. Então ele tem uma página lá que ele acusa todos os títulos duplicados, todas as descrições duplicadas. Aí o que a gente fez? O Helderson, né, que é analista SEO, mapeou tudo direitinho e a gente começou a fazer essa limpeza, essa mudança e correção dos problemas. Mesmas coisas de scripting. Pega o description lá que vai para a CRP do Google. Ele identificou tudo que estava duplicado, tudo que estava errado, tudo que podia melhorar. O Google, além de falar que está duplicado, ele fala, isso aqui tem pouco, isso aqui tem muito. Então a gente foi corrigindo pontualmente, entendeu? Cada página, cada projeto. O ideal é fazer ao mesmo no padrão já. Para tu evitar esse trabalho de ter que vir voltando para corrigir, sacou? Na minha opinião, eu acho bem importante o desenvolvedor saber uma coisinha básica de SEO. Porque, por exemplo, a gente trabalha em uma organização, DevMedia, mas se o cara tem um site, e esse site ele trabalha só ele, sozinho, e ele quer que esse site tenha busca, ele quer que esse site seja encontrado no Google, ele vai precisar construir esse site de acordo com o padrão do buscador, né? Colocando as tags corretas, fazendo conteúdo de qualidade, heading tag bem definido. Então, eu acho interessante que o cara saiba, o cara que está desenvolvendo aí, se ele tiver a oportunidade de ver um pouquinho de SEO, eu acho válido. E para finalizar, o que vocês esperam do futuro com o Google? Pô, os caras acham que a gente é menos nada, né? Os caras, o que você vai achar que é 2018? Porra, foda. Ok, eu tenho expectativa da Google. Daqui a alguns anos. Ela vai comprar a Microsoft. Valeu, galera. Ué, não cortou, pô. Só funciona com o Vitão, pô? Só. Então passa por aí lá. Ele é gordinho. Graças ao valor que já tá em... Ensina pra ele, então. Show!